Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 14, os versículos 25, 26, 27 e o 33. Meu pai leu esse texto na terça-feira. Eu já falei várias vezes desse texto. É um texto que a gente usa para falar sobre o discipulado. Mas Deus falou comigo na terça-feira. E aí eu senti que ele estava querendo que falasse um pouco mais sobre esse texto e alguns outros que eu vou ler depois. Acharam aí? Quem achou, diga amém. Então fique em pé, nós vamos ler juntos os versículos 25, 26 e 27. Todos juntos. Você pode até virar para o irmão, ficar de frente para ele, de dois em dois assim, para ele escutar você lendo. E você lê para ele. Vamos lá. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém, Senhor? Estamos diante aqui da Tua palavra, palavra que conhecemos, uma palavra que já ouvimos e lemos várias vezes, mas em nome de Jesus, fale ao nosso coração. Fale a cada um de nós. Nós precisamos ouvir a Tua palavra para que ela penetre, ó Pai, a nossa alma, para que ela faça diferença nas nossas vidas. E é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Esse é um texto que nós usamos muito. É um texto, quando eu dava aula de discipulado, era um dos que eu mais usava. Depois de Mateus 18, ide fazer discípulos de todas as nações, né? A grande comissão. Grandes multidões o seguiam e o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse. E ele lhes disse essas três coisas que vêm em seguida, por um motivo, porque o povo achava que simplesmente seguindo a Jesus, simplesmente indo atrás de Jesus, eles eram considerados discípulos. Mas não basta só isso. Talvez tenha muita gente aqui que acha que só porque frequentou um grupo e vem todo domingo aqui já é discípulo. Não basta. Tem gente que acha que indo na missa todo domingo já é discípulo. Não basta. E Jesus, entendendo isso, entendendo que a multidão o acompanhava por outros motivos, a grande parte da multidão o acompanhava por outros motivos, para ver curas, para ser curado, para comer pão, enfim, para verem milagres, e participar de toda aquela festa, não é? Que era a passagem de Jesus por um lugar, já podia se considerar discípulo. Não. E Jesus vira para a multidão, não basta. Não adianta simplesmente andar atrás de mim. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, sua mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo.
E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que é um discípulo? É um seguidor. É alguém que ouve a voz de Jesus e o segue. Mas o segue para fazer a vontade dele. O segue para aprender com ele e viver de acordo com aquilo que ele quer. Ontem, num casamento que nós fizemos lá em Arealva, nós usamos aquele texto que é também comumente usado em casamentos. Jesus foi a um casamento, foi convidado para um casamento, isso logo no começo. E ali ele iria praticar, ia fazer o seu primeiro milagre. Qual que foi o milagre? Transformou a água em vinho. E a mãe de Jesus, quando acabou o vinho, e nós já falamos isso aqui, vocês sabem, a festa naquela época durava toda a semana, e acabou o vinho em um certo momento, e a mãe de Jesus falou: eu trouxe aqui, meu filho está aqui e tal. Ele falou que ele pode dar um jeito, faça o que ele mandar. E ele foi lá para a cozinha, para o fundo, sei lá, e pediu para encher todas aquelas talhas, aquelas vasilhas grandes com água. Aquilo demorou para encher. E encheu. E de repente não era mais água, era vinho. E vinho do bom. E muito vinho. Quase 700 litros de vinho. E ele transformou, fez o seu primeiro milagre justamente num casamento. Mas foi preciso fazer o que Jesus mandou fazer: encher as talhas, não é? Encher com água. Jesus, ele veio ao mundo para servir, para te servir, para me servir, para nos servir. E ele serviu, dando a sua vida no nosso lugar, para pagar pelos nossos pecados. Amém? Ele deu a sua vida, e não é qualquer um que dá a vida para um outro homem, mas Jesus deu a sua vida por todos nós. Ele serviu. E ele falou: olha, para ser meu discípulo, não basta simplesmente ficar atrás de mim. Em outras palavras, ele quis dizer o que ele explica depois: aquele que não amar mais a Deus do que seu pai, sua mãe, seus filhos, seus netos, seus irmãos. Quem aqui tem filhos? Levanta a mão. Você ama seu filho? Sei que ama. Mas se você não amar mais a Deus do que a esse filho seu ou esses filhos seus, você não pode ser discípulo de Jesus. Aquele que não amar mais a Deus do que a sua própria vida. E olha, meus irmãos, se há uma pessoa nesse mundo que você ama, está onde? Ou não é verdade? Quando você vai lá no fundo olhar aquelas fotos, você vai para olhar se os outros saíram bem? Quem é que você procura primeiro? É você mesmo. Você levanta de manhã, você já começa a te servir. Vai ao banheiro, lava o rosto, escova os dentes, passa uma gororoba, né?
Depois, opa, estou com o estômago já precisando de alguma coisa, corre na cozinha, toma café, come lá alguma coisa, pão com manteiga, e durante todo o dia você cuida de você, ou não é verdade? Não tem importância, tem que cuidar mesmo. O problema é que se você se ama mais do que ama a Deus, você não pode ser discípulo de Jesus. Nós temos coisas, carro, casa, broche, não sei porque que veio isso, né? Sapato. Eu me lembro numa época, na nossa época de adolescente, a moda era ter uma calça Lee. As calças Lee era calça jeans assim, a marca Lee, né? Mas não tinha no Brasil. Você tinha que encomendar, alguém trazia, ou você ia em São Paulo, ia atrás, era difícil. Então, quando você tinha uma, você achava o máximo, né? E adolescente tem essa mania. Adolescente acha que todo mundo está olhando para ele, ou não é verdade? Ele anda diferente, né? Eu, por exemplo, usei na época o Arlindo deve ter usado também, na época de boca de sino, calça boca de sino. Você comprava a calça, já era boca de sino, mas você mandava rasgar aqui, pôr mais um pedaço de pano para ficar bem largona, né? E eu me lembro que eu tinha uma calça ali que para mim era Eu tinha um albinho de fotos de um Vox que a minha mãe tinha, mas eu que andava com ele, né? A chapa era 0703. Então eu tinha uma foto mostrando a chapa, mostrando coisa. Aquele carro era o carro. Não era uma Brasília amarela, mas era um Vox amarelinho assim, beijinho. Gente, no início da missão, nós tínhamos algumas santas ceias que nós combinávamos. Cada um escolhe uma coisa que gosta muito, que tem no guarda-roupa ou na gaveta, e traga para presentear um irmão. Como era difícil você escolher uma coisa. Essa calça eu uso. Essa aqui eu uso naquele dia de acampamento. Essa aqui. Aí eu olhei assim, eu vi minha Bíblia. Era que eu gostava, eu tinha convertido naqueles tempos, né? Era recém-convertido, assim, mais ou menos recém. E eu dei a Bíblia para uma pessoa que nem está mais na igreja. Mas eu dei, me desprendi daquilo. Depois eu tive que comprar outra e anotar todas as minhas anotações. Você tem alguma coisa no guarda-roupa que você é preso? Não precisa responder, mas pensa. Você tem algum broche? Alguma joia? Aquele que não renuncia a tudo quanto tem, tudo, não pode ser meu discípulo. Aquele que não amar mais a Deus do que todas essas coisas e pessoas e a si mesmo, não é digno de ser chamado discípulo de Jesus. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E aqui está o ponto principal desse texto. Tomar a cruz significa pegar o meu eu, pegar as vontades, as minhas vontades, a vontade do Bilão, e levar para a cruz e cravar na cruz, para que a vontade de Deus seja feita na minha vida. Quando nós estamos na cruz,
nós estamos mortos. Você já foi no cemitério? Todo mundo já foi. Tem alguém lá reclamando? Tem alguém lá chorando, falando mal do outro? Não. Quando você e eu estamos na cruz, não tem essas coisas. Porque Jesus nunca fez essas coisas. E é por isso que ele fala: vai para a cruz. E fala mais ainda, capítulo 9, aqui mesmo de Lucas, 9, versículo 21, ou melhor, 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, se você fez isso hoje, saiba que vai ter que fazer amanhã de novo. Se você fizer amanhã, saiba que vai ter que fazer depois de amanhã de novo. Tomar a cruz, ir para a cruz e cravar o seu eu na cruz, para que a vontade de Deus seja feita na sua vida. E por que isso? Por amor a Deus. E quando nós fazemos isso, meus irmãos, não pense que você vai amar menos do que você amava o seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seus filhos. Pelo contrário, você vai aprender a amá-los com o amor verdadeiro do Pai, porque Deus é amor. Nós é que não sabemos amar. O nosso amor é assim, olha. Você ama uma pessoa, mas se ela te olha feio, você já fala mal dela. Deus não. Deus nos ama. Não somente porque Ele nos ama, porque Ele é amor. Diga aí para o irmão: Deus é amor. Ir para a cruz não é fácil. Permanecer na cruz é mais difícil ainda. Às vezes você está na cruz, mas tua esposa te fala uma coisa que é aquilo, que é aquela feridinha que toda vez que ela toca, você desce da cruz. E se não descer, você fica, né? Estou falando mentira? E quando o marido fala para a esposa que está na cruz, tadinha, ela levantou e: Senhor, eu vou para a cruz. E o marido levanta de mau humor e bumba, tua mãe não é homem. Gente, se é uma coisa que mexe com a gente, é falar da mãe, até da tia. Eu falei, a Lília está aí? Não, Lília, eu vou falar, mas depois eu te dou um beijinho. A Lília, a minha tia, ela fazia um repolho, faz, né, ainda? Assim, era inteiro, o repolho era inteiro, depois cortava e temperado, uma coisa deliciosa. E, tadinha, a tia, a Lília pediu a receita, e um dia lá especial, ela fez o repolho e pôs na mesa. Eu falei: nossa, o repolho, né, que a tia Gênesis faz. Aí ela falou assim: vamos ver se ficou bom. Ela já prepara, né, e eu: ficou bom? Ficou. Não é que nem o da minha tia. Nunca mais eu vou fazer isso. E nunca mais fez.
Aconteceu de novo com o bolinho da minha avó, bolinho de mandioca da minha avó. Minha avó fazia um bolinho de mandioca como ninguém. Morreu com ela, porque depois eu nunca mais comi. Mas a Lília pediu a receita para ela quando ela vivia. Mas a receita da minha avó era assim: ó, você põe um punhadinho disso, um punhadinho daquilo. E a Lília tentou fazer. Agora, esse não deu para comer, porque estava tão duro, que ele caiu no chão e fez assim, pum! Também nunca mais ela fez, ela morreu com ela. Mas obrigado, Senhor, pela minha esposa. Ela é um amor. O mingau que ela faz. Aquele que não ama a Deus mais do que pai, do que mãe, do que filhos. Tem gente que ama tantos filhos que acaba estragando os filhos. Na escolinha, quando eu tinha escolinha, começo do ano era um negócio. E o pai, uma vez foi um pai japonês, e ele queria ficar com o filho lá dentro. Não pode, porque atrapalha o filho. Mas ele ficou quase um mês, né, Lília? Indo lá com o filho. O que aconteceu? Demorou mais tempo para o menino se acostumar, não é? Eu tive gente no grupo que ficava atrás do filho. O filho passava engateando, passava a mãe engateando, assim, no meio do grupo. É verdade isso. Aqui, o filho sai correndo para lá, sai pai, sai mãe, sai vó, tudo atrás da criança, né? E na minha época era outro jeito. Senta aí, menino. Se sair, né? Pensa que eu achei ruim, não, acostumei logo a ficar ali dentro. Dormia, mas ficava. Aquele que não ama mais a Deus do que aos filhos, as tias, os irmãos e as coisas e a sua própria vida. Agora, para amar mais a Deus é preciso crucificar o eu dia após dia. Dia após dia. Você sabe que discipulado é isso? O ensino do discipulado é você obedecer a Deus. O ensino do discipulado é você amar a Deus, obedecer por obediência. O ensino do discipulado é você aprender a ir para a cruz, dia após dia, para que a vontade de Deus seja feita em você. Lá em Êxodo 20, diz o seguinte: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro mandamento dos 10. Diga aí para o irmão, o primeiro mandamento dos 10. Outros deuses diante de mim. Por quê? Não tem outro Deus, não existe outro Deus, apesar que os homens ficam criando deuses e deuses. No Velho Testamento tinha Baal, tinha Diana, tinha etc, etc, etc. Tinha até o Deus desconhecido. Esses dias eu estava assistindo um documentário sobre não sei se é a China ou onde vocês foram lá, Tailândia. Tem não sei quantos deuses, 1000 deuses. Queridos, não existe outro Deus. Não existe. E nós ficamos criando também deuses. Às vezes o nosso Deus é uma casa, às vezes o nosso Deus é nossa esposa, às vezes o nosso Deus é um bebê da casa. Às vezes o nosso Deus, hoje em dia, tem muitos aí, é um cachorro. Esses dias eu passei assim,
lá perto de casa, numa esquina, estava assim de gente, um monte de cachorro. Eu falei: Lília, o que é isso aí? É uma doceria de cachorro. Aqui em Bauru estão querendo fazer um cemitério para cachorro. Deuses e deuses e deuses. Tudo que nós colocamos na frente de Deus é considerado um deusinho, uma idolatria. E mesmo quando somos nós mesmos esses deuses, né? Aquele que não negar, aquele que amar a Deus mais do que a sua própria vida. E quantos deusinhos nós temos? Tem umas frases bonitas, lindas, que estão na moda. Uma delas é a seguinte: eu tenho o direito de ser feliz. Quem já usou essa frase? Não levanta a mão. Porque nós não temos direito de nada. O nosso direito é amar a Deus e ao próximo. O nosso direito é o amor. A nossa liberdade é a liberdade de amar. Tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o como para o Senhor. Ele é o único Deus. Ele disse: eu sou o Senhor, eu sou, e falou Deus todas essas coisas. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. E está dizendo aqui nessa manhã: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da morte e trouxe para a vida. E quem é esse Deus? Esse Deus é aquele que no princípio já era, antes de tudo já era. É o Deus que disse: haja firmamento, haja luz, e criou, foi criando todas as coisas. É o Deus que nos fez a sua imagem e semelhança, para formar uma família de muitos filhos, semelhante a Jesus. Quem é esse Deus? É o Deus que tirou e escolheu Noé e sua família, viu que ele era um homem idôneo, um homem temente a Deus, e preservou a sua família quando do dilúvio. Quem é esse Deus? É o Deus de Abraão, que escolheu Abraão. Abraão não era grande coisa. Quando ele chegou no Egito, ele ofereceu a mulher para o faraó e tal, e disse que era irmã dele. Não era grande coisa, mas ele escolheu esse homem e colocou nele fé, e colocou nele a experiência, e fez dele um amigo, para que ele pudesse ser o pai o pai da nação de Israel. É o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus que deu o sonho para José ali na cadeia, é Deus que deu a revelação do sonho, é o Deus que abençoou Davi, é o Deus que abençoou Salomão, é o Deus que esteve com Elias, é o Deus que esteve com Eliseu. Quem é esse Deus? É o Deus que nos amou de tal maneira que se deu por nós, se esvaziou, tornou servo e veio nascer como homem. Como homem viveu 33 anos e morreu na cruz. É o mesmo Deus
que diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. É o mesmo Deus que disse: em tuas mãos entrego o Espírito, o meu Espírito. É o próprio Cristo. É o mesmo Deus que foi assunto aos céus e recebeu o nome que está acima de todo nome. Quem é esse Deus? É o Deus que viu que nós não conseguiríamos sozinhos e veio dar uma mão. É o mesmo Deus que mesmo depois da cruz viu que nós não conseguiríamos sem Ele e desceu em forma de Espírito e habita em você e em mim. Eu sou o Senhor teu Deus, não existe outro. Portanto, aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e vá para a cruz, para que a vontade dele seja feita nas nossas vidas e nós sejamos vitoriosos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.